verso 7 ao verso 10. Apocalipse, capítulo 19, dos versos 7 ao verso 10. O culto de hoje é uma festa, é o prenúncio, é o anúncio de uma festa. Nosso objetivo hoje é convidá-lo a fazer parte dessa festa junto conosco. O tema da mensagem dessa noite é Bodas do Cordeiro. E nos fala assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos estar com os nossos olhos fechados, vamos estar orando ao nosso Deus. Pai querido, somos gratos, ó Deus. Somos felizes, ó Pai, pela certeza, pela esperança que renova em nossos corações a cada dia, de que muito em breve estaremos contigo, Senhor. Pai amado, que essa alegria, ela possa ser derramada sobre esse povo nessa noite, Senhor. Que ao falarmos, ó Deus, desse tão glorioso momento, que será o nosso encontro com o nosso Salvador, que será o nosso encontro com o nosso noivo, o Senhor possa sensibilizar os nossos corações e possamos alcançar, Senhor Deus, o entendimento do Teu Espírito Santo. A nossa oração, ó Deus, é que novos convidados venham se juntar, Senhor Deus, a nós nessa noite, Senhor, para esse grande evento que está na Tua agenda, Senhor. Dá-nos a Tua bênção, ó Deus, e enquanto a mensagem for pregada, que o Teu Espírito Santo possa agir com poder nos corações, convencendo-os, Senhor Deus, e convertendo vidas nessa noite. Visita-nos, ó Deus, de uma forma especial, pois nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O livro de Apocalipse, meus amados, é um livro onde o seu objetivo é falar de Jesus e a sua igreja. É um livro de revelação. O significado da palavra Apocalipse é revelação, utilizada num contexto de tirar o véu ou descoberta. Logo, o Apocalipse é para nós como o descortinar de um novo momento, de uma nova vida. Vida essa que não se inicia apenas no momento em que somos levados ao céu com Cristo, mas vida essa que o nosso Salvador, Jesus Cristo, quer nos oferecer a partir de agora. Aqueles os quais entendem o livro de Apocalipse, chegam à conclusão de que a igreja e a história da humanidade não está lançada à sua própria sorte. Não fomos deixados à deriva por um Deus que nos criou e nos abandonou. Mas ao examinarmos o livro de Apocalipse, nós vamos entender e reconhecer que o controle da história sempre esteve nas suas mãos. Deus é aquele que criou o homem e com o seu cetro, através do seu trono, Ele conduz, Ele guia e Ele faz todas as coisas. Então o livro do Apocalipse para nós é uma esperança. Nós não temos o propósito de estudarmos esse livro e de nos aproximarmos dele com uma curiosidade frívola, com uma curiosidade ensandecida
de descobertas escatológicas, ou como quem tem um mapa em suas mãos querendo descobrir os acontecimentos que estão no relógio profético de Deus. O nosso objetivo ao estudarmos esse livro não é apenas entendermos e sabermos aquilo que há de acontecer e quando vai acontecer, mas o nosso objetivo, lembre-se sempre do nome Apocalipse, é descortinar, é tirar o véu, é revelação, é entender o que Deus quer para mim e para você hoje. Esse entendimento, meus amados, ele é essencial, porque esse livro, ele vai nos encorajar a vivermos em santidade com Deus. Não há como ser inserido dentro do contexto profético de Apocalipse sem viver em santidade com Deus. Logo, o livro não fala de pessoas que estão por viver em santidade. O livro fala de pessoas que já estão buscando viver em santidade. O objetivo do Apocalipse não é amedrontar a minha vida e a sua vida, mas é incentivar você a lavar as suas vestes no sangue puro e inocente que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. É um livro que contém, sim, o assunto escatológico. Sim, nós temos dentro desse livro relatos de acontecimentos que falam do fim da era, do fim de todas as coisas. Sim, mas todos esses acontecimentos, todos esses fatos, eles estão envoltos, eles estão guardados, eles estão submersos em um contexto de santidade e de honra a Deus. A igreja nessa terra, ela tem uma missão e um objetivo que foi incumbida ao Espírito Santo, e ele deu poder para que nós pudéssemos assim testemunhar, que é falar do ato salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós não somos arautos de tragédias, nós não somos profetas do caos, nós não queremos que vidas se ajuntem ao corpo de Cristo, nós não queremos que você se aliste às bodas do Cordeiro nessa noite por medo do inferno, ou por medo do fim dos tempos, ou por medo da destruição da terra, porque o medo não é capaz de tornar você um salvo. O medo não converte você, o medo convence você. Você deixa de fazer ou você passa a fazer algo quando faz por medo, por convencimento. Você se convenceu que aquilo que está te amedrontando é real, então você deixa de fazer porque você tem medo. Isso é convencimento. Nós não somos profetas do caos, nós somos profetas do Evangelho eterno. Evangelho é boa nova, nós somos arautos de novidade, não somos dispenseiros do velho, somos arautos do novo. O Espírito Santo nos incumbiu para pregar boas novas de vida eterna. Isaías vai dizer para apregoar boas novas de vida eterna. O Espírito Santo quer que você se renda a Deus, não por medo do inferno, mas por amor ao céu. Por isso que nós não pregamos o inferno, nós não enfatizamos o inferno, mas nós enfatizamos o céu. Porque é o desejo de Cristo que você faça parte dessa festa celestial na qual nós vamos estudar nessa noite, por amor ao noivo. Não por acaso o livro de Apocalipse vai falar de uma boda, de um casamento. Meus amados, não existe nada mais desesperador, mais assustador do que um relacionamento baseado em medo. Um relacionamento opressivo, um relacionamento abusivo. Não há nada mais apavorante do que isso. Jesus Cristo não quer que tenhamos com Ele esse tipo de relacionamento. Ele não foi à cruz do Calvário de maneira voluntária, se entregar por mim e por você, para que você tivesse medo e você passasse a conviver com Ele, mas num relacionamento abusivo, onde através da autoridade e poder que Ele pode exercer sobre a sua vida, você tem tanto medo daquilo que possa acontecer, que você passa a servi-lo. Não, meus amados. Se Ele quisesse que eu e você servisse a Ele por medo, Ele não teria pedido ao Pai para nos perdoar.
Ele teria deixado que a condenação ficasse sobre nós. Porque se a condenação estivesse sobre nós, serviríamos a Ele por medo. Mas Ele pediu ao Pai perdão pelos nossos atos. Ele pediu ao Pai perdão por termos sacrificados Ele. Ele pediu ao Pai que perdoasse as nossas atitudes. E talvez você possa julgar ou achar no seu coração: mas Luciano, eu não preciso de perdão, porque não fui eu que pendurei Jesus na cruz. Saiba nessa noite que foi o seu pecado que colocou Ele lá. Foi você, fui eu, com as nossas atitudes, com os nossos erros, com os nossos pecados, com a nossa dificuldade de submetermos a um Deus santo, a um Deus puro. Foram as nossas atitudes que pregaram Jesus naquela cruz. E Ele poderia exigir que servíssemos a Ele por medo, mas não, meus amados. Ele é um Deus sensível, educado, meigo, compreensível. E Ele brama em alta voz, de forma desesperada, convocando você, para que você possa se achegar a Ele, por amor àquilo que Ele fez por você. Então, meus amados, estamos trazendo essa introdução aos irmãos, para que os irmãos entendam, diferente daquilo que muitos tentam fazer com o livro de Apocalipse, ele não prega, ele não traz o caos. Ele fala de duas escolhas. Ele fala daqueles que escolheram participar das bodas do Cordeiro. Ele fala daqueles que escolheram lavar as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. Ele fala daqueles que optaram viver uma vida de santificação diante de Deus. Mas ele também fala daqueles que se venderam para a grande meretriz ou grande Babilônia, que entregaram a sua alma para a religiosidade dessa vida, que entregaram a sua alma para os desejos e práticas dessa vida. Então ele fala de duas escolhas. A ótica com a qual você vai entender o Apocalipse, se vai ser para o caos ou se vai ser para a bênção, vai depender da escolha que você fizer. Quem determina o que essa revelação vai fazer na sua vida é você. Se você optar pela santificação em Jesus Cristo, você não vai ter problema com as passagens que falam do caos, porque você vai estar vivendo as bodas do Cordeiro. Você vai estar distante, mesmo perseguido, mesmo atribulado, mas você vai ter a certeza que ao final Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Existe alento para a sua alma se você escolher Jesus Cristo. Mas se você optar em seguir viver a sua vida com o seu pecado, entregar a sua alma para uma religião, entregar a sua alma para um homem, para quem não morreu na cruz do Calvário por você, você vai enxergar aí sim o livro de Apocalipse através da ótica da condenação. A igreja tem um compromisso com a verdade. Nós não podemos apenas pregar que existe o céu, porque o inferno também. Existem dois endereços. Mas o Apocalipse não incentiva você a isso. O Apocalipse leva você para o céu. Ele quer conduzir você ao céu. A ótica com a qual nós enxergamos o Apocalipse é a ótica do céu. É a ótica daqueles que estão buscando, ainda que distante, mas buscando viver em santidade diante de Deus. Então, meus amados, chegando ao texto, agora que entendemos então o objetivo do Apocalipse, agora que talvez já rompemos alguns paradigmas que alguns possam ter em sua mente com relação a esse livro, e entrando no capítulo 19, do qual os versos em que lemos faz parte. João, ele vai iniciar esse relato dizendo: e depois dessas coisas, nos remete a um acontecimento anterior. Logo, o contexto das bodas do Cordeiro, ele é o elo de ligação entre dois momentos. O momento onde, no capítulo 18, nós vamos ter a queda da grande Babilônia, a falsa religião, os falsos preceitos bíblicos, a falta de compreensão da palavra de Deus, por opção. E já a partir do verso 13 do capítulo 19, nós vamos ter a queda do anticristo e do falso profeta. Então reparem que o âmago do capítulo não está nem na destruição de Babilônia e nem
na destruição do falso profeta e do anticristo, mas está no momento precioso e salvador em que a igreja estará com Cristo nas bodas do Cordeiro. Sabe o que é isso, meu irmão? É Deus descortinando diante dos seus olhos duas escolhas. Um mesmo contexto mostra que é contemporâneo, ao passo que os convidados, bem-aventurados, estão comemorando a festa de casamento do Cordeiro. Aqueles que escolheram e optaram por viver dissolutamente nesse mundo estão sucumbindo na perdição e na condenação. É contemporâneo. E aqui faz todo sentido o que falamos anteriormente, de que se estamos nas bodas do Cordeiro, a ótica da condenação não nos importa. Reparem que está dentro do mesmo contexto. João, ele escreve o livro de Apocalipse a partir da sua visão de mundo. E aqui nós precisamos entender que a palavra de Deus ela está distante de nós, do seu último relato até a nossa existência, cerca de 2000 anos em números arredondados. Os escritores bíblicos, quando foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever a palavra de Deus, eles escreveram conforme a sua visão de mundo, com aquilo que eles tinham de conhecimento, com aquilo que eles tinham de entendimento. E por isso que os irmãos vão perceber expressões no livro de Apocalipse que são comuns, que falam que semelhante a, como que, igual a. Os irmãos vão ver que o livro de Apocalipse ele é recheado dessas expressões, querendo trazer ao conhecimento do leitor o entendimento daquilo que ele estava vendo, mas daquilo que seria entendido por nós em outra geração. Aquilo que João viu no Apocalipse está distante de nós e é algo que, se ele fosse tentar nos explicar, não seria possível. Então ele usa argumentos próximos do nosso entendimento. E aí ele passa a usar expressões semelhante a, como que. Eu tenho usado esse exemplo aqui, vou usar mais uma vez para os irmãos entenderem o porquê dessas expressões. Imaginem pegarmos um dos nossos amados irmãos aqui, o irmão Fábio, e vamos partir do entendimento que ele nunca viu um carro na vida. Ele veio de um lugar muito remoto e lá onde ele morava, ele viveu a vida inteira, não tinha carro. Como eu explico para ele como é que é um carro, se ele nunca viu? Então eu pego um elemento que ele conhece, pergunto a ele, qual era o meio de locomoção onde você mora? Talvez ele possa me responder, é um cavalo. Eu uso o cavalo então, e digo assim, então imagina um cavalo, mas no lugar das patas, as patas são semelhantes a, os irmãos estão conseguindo entender? Algo redondo. A parte de cima do cavalo é como que, a lataria é como que o couro, mas é lata, é o que protege, o que está no interior. Então os irmãos estão conseguindo entender? Eu pego algo que é do conhecimento dele, mas remoto, e quero explicar para ele algo que eu conheço e ele não conhece. Então não tem como eu explicar para ele a partir da minha visão de mundo, porque senão ele não vai entender, ele nunca viu um carro. Mas agora, se eu explicar para ele a partir da visão de mundo dele, aí ele entende. Por isso que o Apocalipse ele traz essas expressões, como que, semelhante a, igual a, porque João sabia que essa mensagem ela seria perpetuada. E João queria que eu e você entendêssemos o que ele estava escrevendo. Então João vai usar essas expressões e vai dizer como que, semelhante a, para entendermos os contextos os quais ele estava querendo nos ensinar. E meus amados, a visão de mundo em que João estava inserido era uma visão de perseguição. Ele encerra o capítulo 18 acusando a grande Babilônia de ter em suas mãos o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. Então reparem, ele olha para aquela grande religião, para aquele amontoado de pessoas que se diziam cristãos, e ele acusa aquelas pessoas de homicidas. Ele diz, vós tendes em vossas mãos o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. E ele inicia então o capítulo 19 e nós vamos ver que dentro desse contexto ele vai falar da justiça que foi feita aos santos.
Logo, o acontecimento das bodas do Cordeiro, ele vai se dar após a justiça de Deus pelos santos que foram mortos pela grande Babilônia. Para os irmãos entenderem mais ou menos o contexto, a perseguição aos cristãos no primeiro século, ela começou no ano 64 depois de Cristo, com um imperador chamado Nero. Nero, na sua ambição e seu desejo de tecer um poema, ele manda incendiar 7 bairros de Roma. E aquele incêndio, ele toma uma proporção muito superior à desejada. E várias cidades de Roma são afetadas. E Nero atribui aquele ato aos cristãos. Nero vai dizer que a culpa daquele incêndio, ordenado por ele, na verdade era dos cristãos. E essa denúncia de Nero, e esse anúncio é que levou o apóstolo Paulo ao seu martírio, lá no final da carta de 2 Timóteo. Paulo, por ser o apóstolo, nesse ano, ele vai ser acusado de ser o líder da seita qual incendiou Roma. E por essa acusação, Paulo então vem a ser levado para o martírio. Após ele, no ano 72, Vespasiano, outro imperador, ele dá início à construção do Coliseu. Meus amados, era um anfiteatro que cabia aproximadamente 50 a 80 mil pessoas. E o objetivo ali era justamente humilhar, jogos violentos, sangrentos. Porém, esse homem, Vespasiano, ele não conseguiu inaugurar. O Coliseu foi inaugurado no ano 80 por um outro imperador chamado Tito, e tudo isso João viu. Esse contexto histórico é para os irmãos entender do porquê que João fala isso aqui. Antes de João ser lançado em Patmos, João soube o motivo da morte de Paulo, que foi porque Nero incendiou a cidade, foi porque Nero o acusou injustamente. João viu Vespasiano iniciando a construção do Coliseu com o intuito de matar ali os cristãos, de dar mais ênfase ao crescimento da perseguição aos cristãos. João vê a inauguração do Coliseu no ano 80, onde 9.000 animais e aproximadamente 2.000 homens morreram em 100 dias de espetáculos. João, no ano 81, o imperador Domiciano, aí sim o imperador contemporâneo ao livro de Apocalipse, assume o governo, e no ano 91, João é exilado em Patmos, e aí dá-se então o livro de Apocalipse. Então, João, ele observou o crescimento desde o nascimento até o amadurecimento, que foi a sua grande ênfase, o seu grande clímax foi os acontecimentos de Coliseu de Roma. Então João viu todas aquelas perseguições. Certamente João, como pastor daquela igreja, como cuidador daquelas ovelhas, enterrou muitos e muitos de suas ovelhas. Enterrou muitos amigos. Enterrou pessoas que ele amava. Certamente João viu muitos maridos sepultando as suas esposas, muitas esposas sepultando seus maridos, muitos filhos sepultando seus pais, pais sepultando os filhos. João presenciou os espetáculos do Coliseu. Para os irmãos terem ideia, meus amados, de como funcionava mais ou menos, segundo a história, era pego a família de um cristão quando eles eram encontrados, porque os cristãos se encontravam nas catacumbas, mas quando eram identificados no meio do povo, era ordenado que negassem a Cristo. A palavra cristão passou a ser crime. E aquelas pessoas então não negaram o nome de Cristo, e ao não negarem o nome de Cristo, toda a família era levada cativa. E dentre os espetáculos era primeiro, se tivesse um pai, uma mãe e um filho, primeiro era colocado o filho na arena. Após o espetáculo e após o filho ter sido despedaçado, os pais tinham que juntar os restos mortais do filho. Aí deixavam pai e mãe separados, aguardando o próximo martírio, para que um não pudesse consolar o outro a morte do seu filho. E lançavam a esposa. E aí obrigavam o marido a juntar os restos mortais da esposa. Depois deixavam o marido preso por dias, chorando a morte da esposa. E por último, o jogava ali. E era dada a chance a eles, todas as vezes que eram jogados nas arenas, o imperador dava a oportunidade dizendo: nega a Cristo e terás a liberdade.
E a resposta daqueles amados irmãos era: aqueles que hão de morrer te saúdam, ó César. Não negaremos o nome de Jesus Cristo. São testemunhas que o inferno não pode deter. São testemunhas que nós não podemos jamais nos esquecer que o Evangelho chegou até nós. E o fundamento foi lágrima e sangue de irmãos meus e seus. Meus amados, esquecer a história da igreja é um crime. Aquilo que esses santos irmãos fizeram por mim e por você. Talvez eu e você teríamos retrocedido. Talvez se fosse sozinho até iríamos. Mas mexeu com o filho já fica difícil. Mexeu com a esposa já fica difícil. Mas a expressão deles era: aqueles que hão de morrer te saúdam, ó César. Não negaremos o nome de Jesus Cristo. De noite tinha culto. Alguns familiares conseguiam ir às catacumbas. E ao chegarem lá, diz a história que eles se cumprimentavam, eles se saudavam com uma palavra. Eles olhavam um para o outro e diziam: Maranata. Eles se consolavam com essa palavra, Maranata. Porque eles tinham a certeza: em breve nos reencontraremos na glória. Isso é fé genuína, meus irmãos. Foi isso que João tinha visto. É dentro desse contexto, então, que ele vai dizer que essa grande meretriz, que a Babilônia, ela havia caído. Isso foi um consolo para João. Certamente João, ao ver aquele acontecimento, João, ele foi consolado. Porque João vê que aqueles que fizeram tanto mal a pessoas que ele tanto amava, foram julgados. Meus amados, não há nada mais maravilhoso do que você confiar em alguém e essa pessoa não frustrar a sua confiança, mas essa pessoa honrar a sua confiança. Os irmãos concordam comigo? Você ama o seu filho, você confia no seu filho, você educa o seu filho para que ele não mexa naquilo que não é dele, para que ele não seja ladrão. E de repente vem e oferecem uma oportunidade ao seu filho de ele subtrair algo que não é dele. E você fica sabendo que o seu filho negou, o seu filho falou: não, eu não vou mexer nisso porque meu pai não quer que eu mexa. Isso dá orgulho, isso traz alento para a alma, isso traz conforto. Porque aquele a qual nós depositamos a nossa confiança, não frustrou a nossa confiança, mas valorizou, honrou a nossa confiança. Quando João vê que a grande Babilônia, que tanto mal tinha feito aos santos, havia sido julgada e condenada, João, ele se acalma, e João, ele tem o seu alento, porque a confiança de João em Jesus Cristo, ela não foi frustrada. Ele julgou. Após sairmos então, meus amados, desse cenário, um novo cenário é apresentado. Uma nova voz, ela surge, e existe um que está reinando. Agora não é mais um imperador, agora não é mais um dominador, agora não é mais um homem covarde, agora é o mantenedor e criador do império celestial, agora é o império do valente, agora é o império não de um imperador violento, mas de um imperador bondoso e amoroso. Então reparem, o Espírito Santo vai acalmando o coração de João. Primeiro, permitindo que ele visse o juízo. Depois, mostrando que aquilo que ele tinha de conhecimento com relação a imperador iria mudar. No trono não estava mais Domiciano. No trono estava o Deus Todo-Poderoso. Meus amados, o que acalenta a igreja no mundo em que vivemos? Hoje, infelizmente, as arenas não são mais públicas. Hoje, infelizmente, as arenas são internas. A sua mente é o seu maior coliseu. Infelizmente, muitos hoje estão sendo torturados dentro de coliseus internos. Muitos estão se flagelando, se humilhando, entregando as suas vidas dentro do coliseu interno. Os espectadores não são mais plateias. Os espectadores agora passam a ser os seus pensamentos. Meus amados, a aflição desse tempo presente, ela permanece. E Jesus não prometeu nos livrar da aflição.
Mas assim como ele havia prometido para João, assim como ele não frustrou as esperanças de João, ele também fez uma promessa para nós. Apóstolo Paulo vai dizer: as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser manifesta em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa, meu irmão? Sabe aquele pior momento da sua vida? E você pega aquele pior momento e você diz assim: olha, se a tristeza é desse tamanho, significa que quando eu chegar no céu, a alegria vai ser desse tamanho. Não. A aflição desse tempo presente, por maior que seja, não se pode comparar com a alegria que há de ser manifesta. Nenhum sentimento de tristeza aqui nesse mundo vai ser superior à alegria do céu, meu irmão. É esse o convite que Deus tem para você nessa noite. É esse o alistamento. O contexto é o mesmo. A diferença é que o Coliseu agora não é mais um grande monumento. O Coliseu agora está dentro da sua mente. Os espectadores agora não são mais humanos e dispersos, são os seus pensamentos. A arena agora é essa. Mas, meu amado, o convite do Espírito Santo nessa noite é para que você venha se libertar disso. Ele tem poder para tirar você do seu Coliseu. Existe uma palavra para você também, e essa palavra não é novidade, e essa palavra não é nova, e essa palavra não é propriedade. Essa palavra foi usada e consolou aqueles irmãos, e essa palavra irá consolar a sua alma nessa noite. Existe Maranata para mim e para você. Ele vai voltar, meu irmão. Muito e muito e muito em breve seremos consolados. Você pode glorificar Ele? Você pode bem dizer? João parte agora para um outro cenário. E agora ele fala sobre as bodas. É um outro contexto que João conhecia bem. Certamente João havia feito muitas cerimônias de casamento. O casamento, o costume matrimonial dos hebreus, ele se dava em algumas partes, em algumas etapas. E isso é necessário para o nosso entendimento, para que possamos saber o que Jesus Cristo fez por mim e por você. A primeira etapa desse relacionamento era o noivado. Pois diferente dos tempos de hoje, não existia namoro. A relação iniciava-se a partir do noivado. Então, quando existia o desejo entre o jovem e a jovem, o homem e a mulher, de noivarem, aquele a quem seria o esposo, ele vai até a casa da noiva, e na presença do pai da noiva e de testemunhas, ele firmava um contrato. A primeira ação era um contrato de casamento, que era feito onde nesse contrato o noivo teria que deixar claro para o pai da noiva como ele iria tratar aquela noiva. Se ele iria ter condições de cuidar dela, como que seria aquele cuidado. E após lerem aquele contrato, era firmado o pacto na presença de testemunhas e já eram considerados então casados. Por isso que Maria e José, quando o anjo a visita, sempre refere-se ao marido dela. Mas havia uma preocupação por parte dele, porque o casamento ainda não havia sido consumado. Porque isso era uma segunda parte, havia um intervalo entre a celebração do contrato de casamento e as bodas propriamente dita. E nesse período o dote era pago. O dote era pago ao pai da noiva, e o noivo voltava para casa. E o noivo ia preparar a casa. Ou seja, construir a casa para onde ele iria levar a sua noiva após ficar pronta. Daí então Jesus Cristo vai dizer: irei para o Pai para vos preparar lugar. Primeiro Jesus Cristo ele desce e firma um pacto comigo e com você. Na ceia, Jesus Cristo vai dizer: este sangue é o sangue do novo pacto, ou da nova aliança. Foi firmado ali um pacto. Ali o noivado foi consumado. E depois disso ele foi para a cruz do Calvário pagar o dote. Ele precisava pagar o dote. Tinha um preço aquele noivado. E após pagar o dote, ele volta para preparar lugar, para preparar a morada, exatamente como a tradição
da época fazia. Quando a morada estava pronta, o noivo, com seus amigos mais chegados, com a sua família, ia em procissão para a casa da noiva. E durante esse processo de procissão, a noiva se ataviava, se aprontava, porque uma das virtudes de todo esse cenário era que a noiva não sabia o momento em que o noivo ia vir. Porque o momento seria quando ele terminasse de preparar todas as coisas, quando ele estivesse pronto, ele desceria para buscá-la. Por isso que eu e você não sabemos o dia e nem a hora, meu irmão. Só que quando a noiva sabia que o noivo estava por chegar, quando ela ouvia a procissão, ela passava a se arrumar, ela passava a se ataviar, a se aprontar. E quando o noivo chegava, a festa não se consumava ali, mas o noivo pegava ela e as bodas iam acontecer lá na casa do pai do noivo. Quem dava a festa era o pai do noivo. Então o noivo ia em procissão, resgatava, pegava sua noiva, levava para a casa do pai, e na casa do pai aconteciam então as chamadas bodas do Cordeiro. Meus amados, esse é o momento que a igreja aguarda. Jesus Cristo já firmou o pacto comigo e com você. Na ceia ele falou: esse sangue é a nova aliança, é o novo pacto. Ali estão as cláusulas. Jesus mostrou como que vai cuidar da igreja, Jesus mostrou como que vai alimentar a igreja, Jesus mostrou como que ele vai ser bondoso com a igreja. Após a cerimônia, diante de testemunhas serem aprovadas, ele foi para a cruz do Calvário, logo a ceia. Na sexta-feira ele é preso, na quinta-feira ele ceiou, na sexta-feira ele é preso. É levado à cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele paga o dote. Ao terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele volta para preparar lugar. Ele está lá agora, preparando lugar para mim e para você. Meus amados, mas nós cremos pela fé que ele está voltando. A procissão, os louvores, esse culto é um prenúncio de que ele está voltando. Quando vimos isso, quando ouvimos isso, a nossa função é: precisamos nos ataviar. Precisamos nos arrumar, porque o noivo vai chegar. E como que nos arrumamos? Reparem que a expressão vai dizer no verso 8: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino. Quem deu a veste? A noiva não fez a própria veste. A noiva não comprou a própria veste. A noiva ganhou a veste. Foi-lhe dado a veste. Quem dava a veste era o pai da noiva, que era quem dava a festa. E a roupa que foi dada para a noiva, para mim e para você, foi o linho fino, que é a justiça dos santos. Mas não há justiça em mim e em você. Nós somos maus. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Que justiça há em nós? Mas a justiça, a justificação no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso que ele fala: aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, têm as suas vestes brancas, alvas como a lã. Ele é quem dá a vestimenta para que eu e você possamos estar ataviados. Meu amado, negar o sangue de Jesus Cristo é negar a possibilidade de salvação. Pois o sangue de Jesus Cristo foi aquele que nos lavou, foi aquele que nos santificou, foi através dele que podemos hoje vestir roupas de linho fino. Mas Luciano, já estamos vestindo roupa de linho fino? Se não tiver de linho fino, não sobe. Se não tiver de linho fino, não sobe. A noiva deveria se arrumar enquanto o noivo estava chegando. A partir do momento que o noivo chegasse, ela tinha que ir junto com ele. Ela precisava estar pronta. O noivo não ia esperar ela ficar pronta. Ela precisava estar pronta. Meu amado, a chance, o dia de você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro e entregar a sua alma para Jesus Cristo é hoje. É agora. Porque o noivo está voltando. A procissão está vindo. Ele vai chegar. Ele vai voltar. Luciano, e quando ele voltar, Luciano? Quando ele voltar, nós não ficaremos aqui. Ele não nos deixará à deriva. Ele não é como quem não sabe o que fazer com a noiva. Nós temos o endereço certo. Ele nos levará para a casa do Pai. Por isso que as bodas do Cordeiro acontecerão na casa do Pai. Acontecerá no alto. Nós subiremos à casa do Pai. Porque estamos ataviados com as vestes de salvação.
porque o dote foi pago por mim e por você na cruz do Calvário, porque o contrato foi firmado na ceia de Jesus com os apóstolos. Ele não falhou conosco, Ele não frustrou as nossas expectativas, Ele não frustrou a nossa confiança. Ele não é como quem não possa ser confiável, mas Ele é aquele em quem nós podemos confiar. Ele justificou, Ele operou justiça para aqueles santos que foram mortos no Coliseu. Ele vai operar justiça por mim e por você. Ele é a nossa luz, meu irmão. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso amor. Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso rei. Aceite nessa noite o convite. O convite que Ele faz a você é que você se junte. Ele quer você presente nas bodas do Cordeiro. Ele quer você na casa do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias e aleluia seja dada a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E disse-me, escreve. Quem escreveu que os convidados são bem-aventurados, são felizes, por conta própria não foi João. Muitas coisas João vê e João escreve segundo a sua visão de mundo. Mas agora, quando foi para definir o sentimento que havia entre aqueles convidados, entre aqueles que estavam presentes naquela ceia, naquela bodas, naquela festa de casamento, quem determinou o sentimento não foi aquilo que João viu, mas a voz veio do trono. Foi Deus quem determinou e disse: felizes, bem-aventurados são os convidados. Meu amado, a promessa de felicidade que Deus tem para mim e para você não está fundamentada na palavra de homem algum, mas está fundamentada na palavra que saiu do trono. É Ele quem determina a felicidade que há em mim e há em você. Foi o olhar do Pai. É como se o Pai estivesse vendo aquela festa e Ele visse todos os convidados felizes. E Ele fez questão de relatar aquilo. Ele disse assim: João, escreve, esses que aqui estão são felizes. Meu amado, hoje o Senhor Deus Todo-Poderoso está olhando do céu para mim e para você, e Ele está dizendo que você é feliz, que você é bem-aventurado, você é convidado. Você pode dizer: mas Luciano, a minha vida até aqui foi tortuosa, a minha vida até aqui foi má, a minha vida até aqui foi pecaminosa, eu sou falho, eu sou fraco, Luciano, eu não consigo me entregar a Jesus Cristo, eu não consigo me converter porque eu sou fraco. Meu amado, saiba que aqui só tem fraco, mas dentro de um fraco existe um que é forte, é o Deus Todo-Poderoso. Aqui não tem forte, aqui tem fracos, humildes, quebrantados, pessoas que vieram desse mundo mau, pessoas que vieram dos coliseus dessa vida, pessoas humilhadas. Perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos a esperança muitas vezes, tivemos muitas vezes que catar os nossos restos mortais do chão, mas Ele nos colocou de pé na sua presença, Ele nos trouxe até aqui. Você e eu somos felizes não por aquilo que nós produzimos, mas por aquilo que Ele produziu em mim e em você. Ele do céu hoje, Ele contempla a sua vida e Ele diz: você é feliz. Independente da sua situação que você esteja vivendo, eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair feliz, porque você vai sair daqui como bem-aventurado de Jesus Cristo. O noivo fez questão de ser chamado de Cordeiro, e isso me admira. A humildade de Cristo é a maior escola que a vida possa nos ensinar, possa nos dar. Poderia ser as bodas do príncipe, poderia ser as bodas do rei, poderia ser as bodas do Todo-Poderoso, poderia ser as bodas daquele que ressuscitou, poderia ser as bodas daquele que venceu a morte. Ele poderia ter colocado qualquer nome naquela festa, mas o noivo fez questão de ser lembrado como Cordeiro, porque foi como Cordeiro que Ele comprou a minha e a sua alma na cruz do Calvário. Jesus Cristo não quis ser lembrado pelos séculos como Todo-Poderoso, mas Ele quis ser lembrado pelos séculos como um noivo bondoso e amoroso, que ofereceu e deu a sua vida pela sua noiva. Isso é humildade, meu irmão. Por isso que o nome da boda é do Cordeiro, porque Ele é meigo, porque Ele é sensível. A boda não era do imperador.
E poderia ser, porque ele é rei, ele é príncipe, ele é imperador, ele é dono, ele é todo poderoso, ele ressuscitou. Ele poderia colocar esses nomes e não estaria mentindo. E não seria falsa modéstia, porque ele é. Mas ele por si só batizou aquela festa como bodas do Cordeiro, para que todas as vezes que você ouvisse essa expressão, você não se sentisse de fora. Talvez se ele dissesse que as bodas eram somente dos que ressuscitaram, talvez você esteja morto espiritualmente, e você ia se julgar, bom, mas eu não faço parte então desse grupo. Talvez se ele dissesse que as bodas eram do Todo-Poderoso, você iria pensar que você também teria que ter algum tipo de poder para fazer parte. Talvez se ele dissesse que as bodas eram do príncipe, você ia dizer, mas eu não tenho roupa para essa festa. Eu não tenho roupa para esse evento. Eu não tenho como ir. Talvez se ele dissesse que as bodas eram do rei, você pensasse a mesma coisa. Bom, mas eu não sei, eu não tenho etiqueta, eu não fui educado para isso. Evangelho não é para mim, é apenas para um grupo seleto. Mas, meus amados, ele universalizou a festa quando ele disse que ela é do Cordeiro. Porque todos têm acesso à cruz do Calvário. Todos têm acesso ao Cordeiro. O Cordeiro é simples, o Cordeiro é humilde. O Cordeiro não exige recurso. O Cordeiro não exige o seu dinheiro. O Cordeiro não exige os seus bens. O Cordeiro não exige educação extraordinária. O Cordeiro exige apenas um coração que o ame como ele lhe amou. Se você é capaz de amar Jesus Cristo, você é capaz de entrar nas bodas do Cordeiro. O nome mais universal que poderia ser dado para essa festa era bodas do Cordeiro. Porque não discriminou ninguém. Não tirou ninguém. Meu amado, a festa que vai haver na casa do Pai, ela é para você também. Não somos um grupo exclusivista que julga ter a salvação por conta própria, ou que julga ter o céu como um grande loteamento. Não, meus amados, somos todos frutos do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. O Cordeiro é acessível. Por isso que quando João ouve do céu a expressão que diz: olha, João, eis aí o leão da tribo de Judá. João estava virado para um lugar e foi anunciado a ele um leão. E João virou-se para ver aquele leão. Certamente admirado, assustado, iria ver um animal feroz, um animal grande, um animal poderoso. Mas quando João olha para trás, ele vê um cordeiro. Ele vê um animal simples, humilde, indefeso. E aí João entendeu. O noivo realmente morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Ele se permite ser chamado de cordeiro no céu apenas para que você não se sinta perdido lá. Você vai se sentir à vontade no céu, porque você vai ver que o cordeiro está lá. Aquele quem deu a vida por você está lá. E mais, ele é a luz que ilumina a cidade. Ele é a nossa luz que nós cantamos aqui agora. Meus amados, o nome mais universal que ele poderia ter dado. É assim que Jesus quer ser lembrado, para que todo culto, toda mensagem que saia, tudo aquilo que for pregado, tudo aquilo que for testemunhado, precisa apontar para Jesus Cristo. Ele vai dizer mais para frente, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que estava sendo ensinado para João é que tudo que a palavra de Deus fala em toda a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, o cumprimento de tudo, o foco de tudo, o ponto de encontro de toda a profecia é Jesus Cristo. Por isso que nós somos uma igreja cristocêntrica, porque Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias, de toda a palavra. Ele deixou claro, ele é o testemunho, Jesus é o testemunho de todo espírito de profecia. Sabe o que isso significa? Todos que profetizaram nessa terra, seja lá para qual tempo profetizaram, apontaram para Jesus. Ele é o fim de toda profecia, ele é a consumação de toda profecia. Ele é, por isso que nós somos, por isso que nós entregamos a nossa vida para Ele, por isso que nós não nos envergonhamos em dizer, mas nos orgulhamos em dizer que somos cristocêntricos, porque foi Cristo como Cordeiro que nos comprou. E não existe negação aqui de palavra de Deus, mas existe cumprimento de palavra de Deus. O Antigo Testamento não foi negado, foi cumprido por Jesus Cristo. A igreja não nega, a igreja testemunha que Ele cumpriu. Meus amados, Ele é o Cordeiro. As características do Cordeiro, já estamos encerrando.
as características do noivo. Ele vai dizer: ele é fiel e verdadeiro. Ele não te abandona. Mesmo quando você falha, ele não te abandona. Ele é verdadeiro. Mesmo quando mentimos para ele, ele continua sendo verdadeiro conosco. Os seus olhos são como chama de fogo. Meus amados, o mais maravilhoso quando você entende que João estava escrevendo a partir daquilo que ele tinha na sua mente e no seu coração, a partir da sua visão de mundo. Ele começa a observar os detalhes e ele destaca aquilo que mais chama a sua atenção. E ele vai dizer: os seus olhos são como chama de fogo. Porque João tinha visto esses olhos aqui lacrimejando na cruz do Calvário. João tinha visto esses olhos aqui ensanguentados no alto da cruz do Calvário. E agora João está olhando para o Cordeiro e está dizendo: os olhos dele não estão ensanguentados, mas os olhos dele são como chama de fogo. Dos olhos dele não sai lágrima, mas dos olhos dele sai poder. João também observa que sobre a sua cabeça há muitos diademas, porque João havia visto uma coroa de espinhos sobre ele. E João nos garante: não tem mais coroa de espinho no céu. Sobre a cabeça dele tem diademas, tem preciosidades. Ele só tem pensamentos bons ao meu e ao seu respeito. O espinho que tanto feriu a sua carne, que João tinha visto e que fez a sua cabeça sangrar, não está mais no céu. Porque ele continua sendo cordeiro, mas agora como um cordeiro poderoso. Meus amados, ele vê que acima dele há um nome que só ele sabe. Pilatos mandou pôr sobre a cruz de Jesus Cristo a sua condenação, dizendo: eis aqui Jesus, o rei dos judeus. Todos puderam ler e saber o que estava escrito lá. No céu o nome dele é poderoso, glorioso, que João não pôde ler. Mas não está escrito aquilo que o condenou. Porque não existe condenação para o Cordeiro no céu, ele é o dono do céu. João começa a ver as características. João olhou para a sua veste, e João diz: as vestes dele são salpicadas de sangue. Não é mais aquela veste rasgada, suja, ferida. Não é mais aquela veste que aqueles covardes quiseram repartir entre eles ao pé da cruz. No céu não tem ninguém disputando a veste do Cordeiro. Mas ele não trocou, não, ele permanece salpicado de sangue, para que você lembre o que levou você a bodas do Cordeiro. A sua alegria e a minha custou um alto preço, meu irmão. As vestes dele permanecem salpicadas de sangue, ele continua sendo Cordeiro. Aqueles covardes queriam repartir a veste de Jesus. Muitos pensam que Jesus ele era um homem popular na cidade. As vestes de Jesus eram vestes que foram feitas, eram vestes sacerdotais. A veste tinha valor. A única coisa inegociável juridicamente na época de Jesus era a veste. Por isso que ele vai dizer: se o teu companheiro te pedir, dá-lhe de vestir. Porque a veste era inegociável. Não se tinha um guarda-roupa cheio de roupa. Era inegociável a veste. Por isso que existe muita ênfase às capas e às vestiduras e os vestimentos. A única coisa que não poderia ser colocada em contrato eram as vestes. Na época de Jesus, se você quisesse fazer um acordo e deixar alguma coisa como penhor, as vestes não poderiam ser deixadas. Justamente para proteger aqueles ali que estavam fechando aquele contrato. Porque se você não puder pagar, como é que você vai ficar despido? Como que você vai ficar sem veste? Era inegociável a veste. Era um crime. Legalmente era um crime ocultar ou pegar as vestes de alguém. E aqueles covardes quiseram repartir as vestes de Jesus para vendê-la. Não bastou tê-lo colocado injustamente na cruz do Calvário. Não bastou terem usurpado todos os seus direitos. Ainda queriam roubar a sua veste. A única coisa que havia lhe restado: o deixaram exposto, nu, na cruz do Calvário. João tinha visto aquilo. Certamente aquilo ficou na mente de João. E agora João, nessa visão, ele olha e ele vê que o Cordeiro não está despido. O Cordeiro está vestido. E mais do que vestido, a veste é inegociável. Porque o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O nome do vestido é a palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável. A palavra de Deus é inerrante.
ela é infalível, ela é insubstituível. Por isso que nós enfatizamos e nós amamos a palavra de Deus, porque a veste é inegociável. Não negocie a sua veste, meu irmão. Não negocie a sua alma. Não faça como aqueles e entregue a sua alma para aqueles que estão ao pé da cruz, mas suba, siga-o. Ele é a palavra de Deus, meus irmãos. E você pode se perguntar, quem é esse que João viu? É o Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor. É o leão que ressuscitou. É o cordeiro que foi morto. Bendito e exaltado seja o nome do cordeiro.